Bem-vindo, meus amigos clubistas, a mais um vídeo do canal 10 e Faixa. Tô aqui com meu amigo Matheus e a gente vai falar do pacotão de reforços do Vasco. Fala rapaziada, Matheus na área, se derrubar é pênalti. Isso aqui é mais um raio-x do jogador e hoje a gente vai falar sobre os pacotões de reforços do Vasco. Queria deixar registrado aqui um salve para o meu amigo Denis Messias, que foi lá no último vídeo sobre o raio-x do goleiro Santos e pediu para a gente falar sobre as contratações do Vasco. Um abraço, Denis. Se inscrevam no canal, não se esqueçam de seguir as redes sociais também. Tamo junto. A gente vai começar a falar do jogador Carlos Palacios e vamos botar umas informações aí na tela, lances dele, enquanto o Matheus dá uma palha e uma explicação aí. Então, rapaziada, o jogador Carlos Palacios, ele chegou ao Clube de Regatas Vasco da Gama e ele tem o apelido de La Joia, porque ele é um garoto muito promissor. Ele já estava atuando no futebol brasileiro, ele estava pertencendo ao Internacional, mas nessa temporada ele não teve muitas oportunidades, tanto que nessa temporada de 2022 ele atuou apenas em 29 minutos. Ele não conseguiu se firmar no Clube Colorado e agora chega ao Vasco, que contratou 70% dos direitos econômicos dele. Ele é mais uma das tantas contratações do Vasco em que o clube contrata naquela intenção do jogador recuperar o seu bom futebol. E por se tratar de um garoto novo, promissor, que como o apelido dele mesmo já diz, La Joia, a torcida do Vasco acredita de fato que ele vai sim conseguir recuperar seu bom futebol e sobrar na Série B. É engraçado ressaltar que, vendo os lances dele aqui, ele não teve uma carreira boa pelo Inter, não jogou muito, não teve como mostrar muito futebol, tanto que se você procurar os vídeos dele no YouTube, você só encontra ele jogando na União Espanhola. Mas o cara tem futuro, O que é um pouco chato, né? Porque assim como qualquer clube, sempre tem aquele torcedor otimista e aquele torcedor pessimista. No caso, muita gente acredita que o Palácios vai vir para ser titular do Vasco, outros já estão na dúvida ali se ele vai mesmo recuperar esse bom futebol. Eu, na minha opinião, eu vejo ele como um bom atacante sim, até porque é um garoto novo, não é possível que na Série B ele não vai conseguir mostrar o futebol dele, né? Ainda mais o Nenê que ele na Série B ele tem sobrado, não é de hoje, ele consegue sim seguir sendo um bom meio armador no clube do Vasco, e o Nenê inclusive tem dado bons passes para o Raniel, né? O Raniel que chegou há pouco tempo no Vasco e tem feito alguns gols com passes do Nenê, quem sabe o Carlos Palacios também consiga essa ascensão ali fazendo uma dupla com o Nenê. E o Carlos Palacios ele joga do meio pra frente, cara, ele é bem flexível. Isso, ele joga dos dois lados do campo, se eu não me engano. E ele é quase um meio atacante, na verdade, né? Ele não joga ali tão próximo do gol, não. Ele joga mais perto do meio campo mesmo. Além de Carlos Palacios, outra contratação que o Vasco fez foi o atacante Eric, que chega do Ipiranga. Ele no Ipiranga ele foi muito destaque. Ele em 16 jogos fez 6 gols e foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho e levou o Ipiranga à final do Campeonato Gaúcho contra o Grêmio. Acabou sendo derrotado. Mas é um outro atacante bem promissor ali que pode sim jogar também ao lado do Carlos Palacios. E lembrando também que ele estava no Ipiranga, mas na base o Eric ele fez parte da base do Grêmio. Ele jogou com aquela rapaziada como Darlan e Jean-Pierre. E ele ainda é novo, cara. Ele tem só 25 anos. E ao contrário do Palacios, ele não está chegando no Vasco para recuperar a boa fase. Ele está chegando no Vasco em boa fase. Exatamente. Entendeu? Porque ele se destacou mesmo no Ipiranga. Ele foi o jogador ali principal do Ipiranga. Ele, inclusive, ele está ainda com contrato, porque, se eu não me engano, ele chega por empréstimo até 2023. Se eu não me engano, é isso. E o Vasco contratou aí mais um pro ataque. E quem sabe aí, né? Vai que Carlos Palacios e Eric faz o Vasco voltar para a Série A. Cara, o ataque do Vasco tá bem deficiente, né? Como a gente sabe. O time não faz muitos gols. Tem praticamente só o Raniel. O Gabriel Peck não joga muito pela ponta, é quase um meia junto com o Nenê. Ele vem muito pro meio. Ele vem muito pro meio para jogar, para fazer jogada individual.
E o Vasco tá precisando de atacante, cara. Realmente, esses dois aí, o Vasco meio que trouxe um pra cada ponta, pode-se dizer assim. Ou até o Carlos Palácio pra substituir o Nenê em alguns jogos, pode ser, não sei. Mas realmente o Vasco tava precisando muito de atacante. Porque o Carlos Palácios, ele sabe jogar também recuado. Então pode ser mesmo que a gente veja o Eric e o outro reforço também, que é o Zé Vitor. Sim. Entendeu? O Zé Vitor também chegou agora, é outro atacante. Junto também do lateral direito, Gabriel Dias. Isso. Foi mais essas duas contratações que o Vasco apresentou. E o Gabriel Dias, ele é um pouco mais velho do que os demais jogadores aí que a gente citou. Ele tem 27 anos. O outro tinha 21, o outro 25. Então o Vasco contratou aí uma rapaziada nova. Então o Gabriel Dias, apesar de ser novo, ele tem uma rodagem, cara. E não sabia, mas ele jogou no Palmeiras, fez parte da base do Palmeiras. Rodou em clubes como Bragantino, Internacional, Ceará, Fortaleza e Paraná. Caraca. E ele já era um pedido antigo do Zé Ricardo. O Vasco tentou trazer ele no começo do ano, já para o estadual, mas não tinha conseguido. Ele estava no Cruzeiro, se eu não me engano, só que o Cruzeiro não aproveitou ele. O Cruzeiro não aproveitou ele e ele fez apenas 3 jogos. Ficou de fora dos planos do Cruzeiro e agora, quem sabe, até rola uma lei do ex, né? Porque Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar aí ao longo da Série B. Então, como o Gabriel Dias é um pedido antigo do próprio Zé Ricardo, eu acredito que o Zé Ricardo tenha confiança no trabalho do garoto, e como ele tem essa rodagem, ele já é um cara experiente, cara, ele sabe jogar em clube grande. E acredito que vai ser mais um aí que possa, sim, contribuir na sequência do Vasco ao longo dessa Série B, para o Vasco voltar para a Série A. O Gabriel Dias é volante e também joga de lateral direito, tá? Eu não sabia que ele jogava de volante, não. Achei que era só lateral direito. É lateral e volante. Tanto que então, alguns lances aqui, você vê ele jogando pelo meio, entrando na área para fazer gol de cabeça. Então pode ser até que o Vasco bote ele mesmo de volante, até para o time ter mais liga no meio campo, né? Porque contratou bastante pro ataque, mas pro meio campo a torcida ainda exige certas contratações. Quem sabe até a gente veja aí o Gabriel Dias jogando ao lado do Nenê, ali no meio. E o Vasco, ele tem uma deficiência na lateral direita. Né? Isso. Porque o Zé Ricardo às vezes coloca Léo Matos, às vezes coloca como o Yuri Lara. E eu não Lara sei que é volante, assim como o Gabriel Dias é volante também e lateral direito. Isso. Mas a galera prefere o Lara no meio. O Zé Ricardo tem usado ele na direita. E o Gabriel Dias, vamos ver, né? Se ele vai ser usado no meio ou na direita. Mas eu acredito que ele possa ser usado nas duas posições ali. Mas atualmente a carência maior é na lateral direita. Como você bem falou, Léo Matos que é zagueiro, né? Léo Matos é zagueiro. E o Lara é volante. E é eles que têm feito o papel do lateral direito. Então, apesar do Gabriel Dias ser um moleque talentoso e poder jogar ali no meio campo, eu acho mesmo que ele vai tomar conta da lateral direita, porque é uma posição carente. Sim, sim. E o Lucas Oliveira também, que é a nova contratação do Vasco, veio do Bangu. Ele começou de titular e pode brigar ali na posição com o próprio Gabriel. Com o Gabriel Dias, é isso aí. Aí o Vasco sim. Já conseguiu se estabelecer na lateral direita. Agora é esperar os caras jogar. Aí sim, pô. Aí sim é uma disputa, isso. Que é o Gabriel Dias com o Lucas. Isso porque aí. Se decidir botar o Lucas na lateral, o Gabriel Dias aí sim ele pode ir para volante. Agora, se for usar o Gabriel de volante para botar um volante improvisado na lateral, não faz o menor sentido, tá ligado? Sim. Para deixar a lateral direita ali nas mãos de um zagueiro, de um volante, enquanto o próprio lateral mesmo tá fazendo o papel de volante, vai ser uma maluquice. E por último, o atacante Zé Vitor, rapaziada. Mais um atacante chegando aí no Vasco, só que esse daí é para suprir a carência também que ficou de camisa 9, né? A torcida do Vasco não se conforma com a saída do Cano, que era matador de fato. Com a saída do Ribamar também, até hoje. O Ribamar, né? Até o Ribamar faz falta, né?
Mas o Zé Vitor, cara, o Zé Vitor é impressionante, cara. O maluco tem experiência até na Europa, jogou em um time chamado Hammarby e também outro Ikpreg, ambos da Suécia. Ele teve diversas passagens por alguns clubes brasileiros, como o Atlético Tubarão, Ituano, e atualmente ele estava no Marcílio Dias, onde ele se destacou demais. Em 50 jogos ele fez 22 gols. E no último campeonato catarinense, 12 partidas, ele fez 9 gols. Ele foi comprado pela nova SAF do Vasco, a 777 Partners. Boa, moleque. Que isso, mandou até no inglês. Caraca, gostei do sueco também, hein? É sueco ou é suíço? Sueco. Ah, gostei. Cara, esse Zé Vitor, ele pode Chega tirar... pra ser o 9. Ele pode tirar o Raniel daí, porque o Raniel caiu de produção, a não ser que os caras que chegaram façam o Raniel jogar, né? Porque o Vasco tá com uma qualidade muito fraca, com a bola no ataque. Aquele lateral esquerdo, Edmar, é horrível. O cara já tá sendo odiado aí pela torcida. Não apoia bem. Que o meio de os campo... 3 que chegaram, né, podem ser titular logo no ataque, né? Um esquema de 4-3-3, pode ser que usem o Eric, o Palácios e o Zé Vitor já no ataque mesmo. Os 3 já pode ser ali o trio de ataque, vai saber. Entendeu? Os 4 já podem chegar sendo titular, cara, porque o Vasco tá muito defasado aí, lateral direito e ataque. É isso aí. E com o Nenê ali no meio de campo, ele pode fazer os caras jogar. Porque o Nenê, cara, ele é uma experiência dentro e fora dos campos, cara. Eu tenho pra mim que o Nenê, ele conforta esses moleques, cara. Ele ajuda pra caralho. Tá ligado? Ele é um cara que deve ali acalmar esses garotos tudo, tá ligado? Tu vê que todo mundo que tem certa amizade com o Nenê, os caras falam que o Nenê é um paizão ali dentro. Pode ter o apelido de Nenê, mas ele é um vovô, mano. Porque o maluco, pelo que todo mundo fala, ele é um paizão ali com geral. Então, eu acredito que com a experiência do Nenê, esses caras que estão na casa aí dos 20 e poucos anos, podem sim aprender com ele e crescerem com ele. E uma coisa importante que eu quero deixar frisado aqui, que eu sempre pensei, desde que eu comecei a entender de futebol, é que o que o Vasco fez de contratar esses caras, esses destaques dos times, pode-se dizer, nem todos são destaque, né? Mas o Eric e o Zé Vitor são destaques nos times que jogaram. Em time pequeno. E, cara, pra quem tá querendo se reestruturar, é muito bom procurar jogador de time pequeno que tá em destaque, porque os caras já estão vindo na crescente. E se der certo, cara, tá comprando barato e pode vender caro. E pela idade também, 25 anos, e o Zé Vitor tem, se eu não me engano, 23. Eu concordo contigo quando você fala que os clubes deveriam procurar jogadores em ascensão em clubes pequenos. Porque o Vasco, na última temporada, ele cometeu esse erro, quis contratar jogadores já famosos, mas que estavam em má fase. Famoso que está em má fase. Esses caras não se preocupam com a estrutura do time, porque eles sabem que o clube vai lá permanecer na Série B, ou ser rebaixado, ou não ganhar título nenhum. No outro ano, eles ainda estão recebendo proposta, tá ligado? Agora, esses caras que vêm de clubes pequenos, eles vão dar a vida. A gente pode citar de exemplo aí o Chay no Botafogo. Quem é que sabia que era o Chay? Ninguém. Tá ligado? Veio de um clube pequeno, deu a vida no Botafogo e hoje em dia é destaque. Aí, enquanto o Vasco contratou, por exemplo, aquele lateral esquerdo que chegou até a jogar em seleção olímpica, o Zeca. Não, o Zeca joga muito, No Vasco, o cara não apresentou nada. A torcida ficou revoltada, porque era um jogador caro, que o Vasco contratou como jogador famoso que ia recuperar o bom futebol. Não recuperou o bom futebol. E aí? E ele não vinha jogando bem em nenhum clube depois do Santos, cara. Ele não jogou bem. Tanto que ele não se firmava em nenhum. Ele começou no Santos, foi pro Inter, depois Bahia. Depois do Bahia, o Vasco contratou e hoje em dia eu nem sei onde ele tá. Pois é. Tu sabe onde ele tá? Não sei, não. E o cara foi ouro olímpico. Então o Vasco com essa ideia de, vou contratar um jogador que não tá... Jogador famoso que tá precisando recuperar seu bom futebol. Nessa de contratar isso, fez várias besteiras
jogadores que não se preocuparam com a situação do clube, jogadores que cagaram e andaram para o Vasco permanecer na Série B, porque no outro ano eles sabiam que ia receber uma proposta, o Vasco ia permanecer na Série B, mas eles iam voltar para clubes da Série A ou para outros clubes da Série B. E agora, quando contrata esses garotos de destaque de time pequeno, os garotos de destaque de time pequeno vai dar a vida, filho. Tá no Vasco. Sabe que o Vasco é time grande, não tem como desmentir isso. E um exemplo disso é o Chay, pô. Ninguém sabia que era o Chay, pô. O Chay lá no Botafogo. Destaque, pô. Saiu do clube pequeno, virou destaque no Botafogo, pô. Exato. Fala que botafoguense quer a saída do Chay. Nenhum. E nem do Rafael Navarro, mas aconteceu, né? Exatamente. Pessoal, esse foi o pacotão de reforços do Vasco. A gente deu uma apurada aí por alto. A gente não é vascaíno, mas a gente tentou trazer aí um conteúdo maneiro, tentou falar um pouco da vida esportiva dos caras. Mas eu espero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam da nossa pesquisa em geral e do pacotão de reforços do Vasco, que pode fazer muita diferença também nessa Série B. Valeu. Valeu, rapaziada. Um abraço aí, torcida do Vasco. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do nosso vídeo. Deixem aí nos comentários coisas também relacionadas aos jogadores, caso a gente tenha esquecido alguma coisa. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir nas redes sociais. Um abraço, tamo junto. Tamo junto, valeu, clubistas.